Olá, pessoal! Hoje o nosso tema é explosivo: como identificar psicopatas em processos seletivos. Bom, como você sabe, já contei aqui nesse canal para vocês, eu faço treinamento de selecionadores já há muitos anos e de vez em quando eu acompanho processos seletivos reais com candidatos reais para mostrar para as pessoas que estão sendo treinadas por mim, que são observadores, como identificar talentos, como identificar competências durante o processo seletivo. Mas é claro também que a gente tem que se prevenir e a gente acaba observando candidatos que têm comportamentos compatíveis com a de um psicopata. Bom, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, eu separei 10 dicas imperdíveis de como identificar psicopatas em processos seletivos. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e quero te contar essas 10 dicas logo depois da vinheta. Bom, a gente precisa começar falando do conceito de psicopatia. Psicopata é uma pessoa que é incapaz de sentir culpa, compaixão ou empatia por outras pessoas. Durante o processo seletivo, a gente não deve e a gente não vai fazer diagnóstico de psicopatia, porque o diagnóstico de psicopatia ele está reservado para profissionais de saúde. E esses profissionais de saúde, para fazer esse diagnóstico, eles vão ter que fazer uma investigação dessa pessoa desde a infância. E isso é uma coisa que a gente não vai fazer durante o processo seletivo. No entanto, a gente pode identificar alguns comportamentos que poderiam ser compatíveis com a de um psicopata. Então, assim, o que a gente vai ter que tomar cuidado aí? Quando eu olho para os meus candidatos, eu vou olhar para eles e vou pensar assim: eu tenho dúvida de que ele não é um psicopata? E eu digo para vocês o seguinte: na dúvida, não contrate. Então vamos ver que comportamentos são esses? Bom, mas se você quiser saber mais sobre psicopatia nas organizações, eu gravei um vídeo chamado Psicopatas Organizacionais Existem? Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição desse vídeo e também eu vou deixar nos comentários desse vídeo para você poder acessar, que vale muito a pena, porque lá tem todos os detalhes aí do conceito de psicopatia, tá bom? Mas vamos à nossa primeira dica, vamos lá. Bom, a primeira dica é o seguinte: psicopatia não tem nada a ver com aparência. Então a gente vê que estudos internacionais nos mostram que assim, psicopatas existem em várias nacionalidades, em várias classes sociais, em várias raças, né? Então não tem isso de ele tem boa aparência, ele tem cara de bandido, não tem nada a ver. O que a gente vai ter que prestar atenção é no comportamento do candidato para ver se ele tem comportamentos compatíveis com a de um psicopata. E também assim, a gente acompanha golpistas, né, que são psicopatas, que entram nas empresas com identidade falsa, etc, etc. E eu já acompanhei vários casos e posso dizer para vocês, não tem nada a ver com aparência. Bom, eu queria te perguntar, você já se inscreveu no canal da Synchrony? Então se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e deixa seu comentário aqui. Você já identificou psicopatas em processos seletivos? E aí, a sua empresa toma cuidado com esse assunto? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder, tá bom? A segunda dica é o seguinte: cuidado com candidatos ou candidatas que parecem bons demais para ser verdade. Então, assim, ó, o candidato, ele se apresenta e você consegue enxergar nele apenas talentos, você não consegue enxergar áreas de desenvolvimento. E a vida dele é toda perfeita. Então, assim, ele tem uma ótima família, um ótimo pai, uma ótima mãe, é um ótimo profissional, faz trabalho voluntário, tem um monte de talentos. Então, assim, cuidado. Uma dica é, se você ficar muito empolgado com o candidato ou com a candidata, e isso vale para candidatos a marido e candidatos a esposa, então, assim, tome cuidado, redobre o cuidado. E assim,
você vai seguir as dicas que eu tenho aqui nesse vídeo. Então, eu tenho várias dicas ainda para te mostrar como reconhecer isso. E eu gravei um outro vídeo também, chamado Como se proteger de psicopatas organizacionais. Então, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, aqui abaixo, e também nos comentários desse vídeo, para você poder assistir logo depois desse, tá bom? A nossa terceira dica é o seguinte: pessoas que têm comportamento compatível com o de um psicopata manipulam informações, mentem e não se atrapalham, não ficam vermelhas, não tremem, não tropeçam nas palavras. De novo, parecem bons demais para ser verdade. Para você entender ali se a pessoa está manipulando informações, você pode fazer duas coisas. Uma é conferir com a realidade, que a gente vai ver mais para frente nesse vídeo, como a gente faz isso, né? E também, assim, prestar atenção no que a pessoa faz e não no que ela fala. Então a pessoa diz: eu me preocupo muito com pessoas, eu adoro trabalhar em equipe. Aí chega na dinâmica de grupo, ela está escondendo informações dos demais integrantes da equipe. Ou ela está distratando as pessoas. Ou ela tratou mal a recepcionista ou a copeira da empresa. Então preste atenção, esses comportamentos podem indicar que no seu processo seletivo você acaba de encontrar um psicopata. Bom, a outra dica para a gente perceber ali se a gente tem um candidato que tem um comportamento compatível com o de um psicopata é o seguinte: você vai analisar a trajetória de vida dessa pessoa, porque psicopatas adoram um lugar para se encostar. Então, assim, eles se encostam na empresa, eles usam os pais como banco, eles não se importam com as outras pessoas. Então, eles vão sugando, 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 sugando aquela pessoa até ela não ter mais nada para dar, né? Então, não ter mais dinheiro, não ter mais prestígio, não ter mais função na vida dela e dela jogam fora. Então, assim, toda vez que você percebe que um candidato ele arrumou um lugar para se encostar, e psicopatas são muito hábeis em fazer isso, cuidado. A nossa quinta dica é o seguinte: candidatos com perfil compatível com o de um psicopata normalmente se destacam muito em dinâmicas de grupo. Então é aquele candidato que você não esquece, porque de novo ele parece perfeito. Então ele ajuda, ele participa, ele não se atrapalha, ele trabalha em equipe, ele ajuda os outros, ele interfere, ele está o tempo todo ali chamando atenção. Então, assim, cuidado, se você ficou muito encantado com o candidato na dinâmica de grupo, redobre os cuidados. Se você não tomava esses cuidados no seu processo seletivo até aqui, talvez você já tenha psicopatas na sua empresa. Então, para te ajudar com isso, eu escrevi um artigo chamado Os Psicopatas nas Empresas. Eu vou deixar o link aqui desse artigo na descrição desse vídeo, também nos comentários. E eu queria te dizer que esse artigo está no blog da Synchrony. No blog da Synchrony a gente tem vários vídeos, artigos sobre gestão de pessoas e sobre psicopatia que podem te ajudar. Então, o endereço do blog da Synchrony é synchronyconsultoria.com.br. Tem vários materiais lá que são gratuitos, então estou esperando a sua visita. A minha sétima dica é o seguinte: depois de anos observando, muitos anos observando pessoas nas empresas, psicopatas ou pessoas com comportamento compatível com a de um psicopata, elas contam muitas vezes histórias tristes de acidentes, de doenças, de tragédias que não são verdadeiras. Então eu já vi pessoas, por exemplo, entrarem numa empresa e mostrarem lá exames que mostram que a pessoa tem câncer e não sei o que, e faz uma campanha de arrecadação ali de recursos e depois você descobre que nada daquilo era verdade. Então, assim, cuidado, vamos verificar as informações para ver se elas fazem sentido e se o candidato ali com perfil compatível com a de um psicopata não está ali seduzindo emocionalmente para que você diga: esse candidato precisa mais do emprego que os outros, então é um ato nobre contratá-lo ao invés do outro que não contou uma história triste. Então, cuidado com esse aspecto também.
A nossa oitava dica para você prestar atenção em candidatos que têm um comportamento compatível com a de um psicopata é na hora de você pedir referências para o candidato. Esse é um momento que eu acho bastante divertido do processo seletivo, porque os psicopatas eles têm um problema. Eles às vezes eles inventam uma identidade ou eles inventam uma vida, né? Então assim, eles vão inventando uma história. Mas quando você vai comparar essa história com a realidade, você vai checar referências, você com certeza vai perceber o que é verdadeiro da história que ele contou e o que é falso, né? Então é muito comum os candidatos ficarem muito atrapalhados aí na hora de você pedir referências, né? Então, às vezes, você não vai nem checar as referências, mas só a reação do candidato à pergunta de você pode me dar referências nesta empresa aqui que você trabalhou, com quem eu poderia falar? Então, os candidatos eles começam a falar assim: eu não lembro, ah, faz tempo, mas faz 3 meses que o candidato saiu da empresa. Ele fala: faz tempo, eu não tinha muito contato com as pessoas. As pessoas com as quais eu trabalhava lá, todas mudaram de emprego. Então, esse também é um ponto de atenção durante o processo seletivo. Fique atento. Um outro aspecto comum em candidatos que têm um comportamento compatível com a de um psicopata é que eles podem ser bastante bajuladores. Então, os psicopatas, eles têm uma percepção muito aguçada do ambiente. Então, eles vão perceber o que o selecionador gosta, o que ele não gosta, como é o ambiente da empresa, que estilo é o ambiente, que estilo são os selecionadores, e ele vai tentar falar coisas que estão totalmente alinhadas com o que você pensa, né? Então, assim, ó, cuidado para não mostrar aspectos seus que possam fazer com que você esteja dando informação para aquele psicopata usar essas informações contra você, que é uma habilidade que os psicopatas, nossa, eles têm como ninguém. Então, fique atento ao que você diz e também fique atento para perceber se o candidato com um perfil compatível com a de um psicopata não está tentando bajular e seduzir você para conseguir aquela vaga. Fique atento. A 10ª dica é o seguinte: os psicopatas eles não escapam da leitura de linguagem corporal. Então, assim, ó, se você conseguir fazer uma leitura correta da linguagem corporal deles e também da falta de conexão ou coerência entre as informações ali que eles estão lhe prestando e a linguagem corporal deles, você tem uma boa chance de não entrar em fria. Então, essa é uma dica de ouro que eu queria deixar para vocês. Façam leitura de linguagem corporal que funciona muito bem. E eu queria dizer para vocês que eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vejo muitos empresários em situação difícil depois que deixam psicopatas ou pessoas com comportamento compatível com o de um psicopata ingressar em empresas que são bem intencionadas. E eu sempre digo para os meus clientes o seguinte: quanto mais bem intencionada é uma pessoa, muitas vezes ela não consegue perceber a maldade no outro. E a maldade existe. Então, se a gente usar todas essas dicas, a gente pode estar mais protegido contra os psicopatas. Mas como eu falei no outro vídeo, como se proteger de psicopatas organizacionais, se você acha que um psicopata nunca vai te enganar ou nunca vai te enfeitiçar, é porque algum psicopata já enfeitiçou você ou já está lhe enganando. Então, todo cuidado é pouco. Queria te perguntar, você já se inscreveu no canal da Synchrony? Então se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar mais gente a prestar atenção nisso. Curte o vídeo, né? E deixa seu comentário aqui. Você já toma cuidado com psicopatas nos seus processos seletivos? Então deixe seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder, tá bom? Muito obrigada, até a próxima.